Se você tem então uma Bíblia em casa aí, pelo menos, os irmãos estão pelo Facebook, YouTube, abra em Oséias capítulo 1. Começamos semana passada essa série de pregação, apenas demos uma introdução no livro de Oséias. E o tema do livro é: o Senhor ama a Israel apesar de seu pecado. O Senhor ama a Israel apesar de seu pecado. Esse é o tema do livro, basicamente, que o livro trata. Mas hoje queremos tratar sobre o tema aprendendo acerca de nomes pessoais. Aprendendo acerca de nomes pessoais, baseado aí em Oséias capítulo 1. Vamos ler Oséias capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Os que forem achando podem se colocar de pé. A Bíblia nos diz o seguinte: palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ruamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-ruamá, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Bem, até aqui por enquanto. Semana que vem nós provavelmente vamos entrar no versículo 10, 11 em diante. Oremos. Pai, nós agradecemos, Senhor, pela mensagem, que ela possa realmente preencher nossos corações e ao mesmo tempo nos ensinar e também nos corrigir. Possamos meditar na nossa vida, no que temos feito ou deixado de fazer. Possamos meditar também no nosso nome, o que ele representa para as pessoas. E é em nome de Cristo que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Os primeiros versículos, então, do primeiro capítulo de Oséias, nos mostra a ordem de Deus a Oséias de se casar com uma mulher de prostituições, como símbolo visível do comportamento adúltero de Israel, indo a outros deuses, adorando as estátuas, adorando a deuses fracos, deuses mortos. E na Bíblia sempre é colocado quando o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, larga dos mandamentos de Deus, não obedece mais os mandamentos, mas começa então a ir atrás de ídolos. A Bíblia sempre chama isso de adultério. É considerado um adultério espiritual. Deus é ciumento. Deus tem ciúme do que é seu. Inclusive seu povo, o povo de Israel.
Aqui nós temos algo muito interessante e ao mesmo tempo difícil de entender. Porque Deus mandou o seu profeta, o homem de Deus, casar com uma mulher. E essa mulher deveria então ser mulher de prostituições. E deste casamento iria nascer filhos da prostituição. Então é algo difícil de entender, nós não temos como entender tudo, não temos como saber tudo sobre essa questão. Muitos comentaristas debatem sobre essa questão, se é literal, se não é. Até eu vi um comentário de Calvino, né? Que ele acredita que é uma parábola. Mas pelo que eu entendo de parábola não tem nome. É uma história fictícia. No caso aqui tem nome de filho, tem, né? Então eu acho muito forte para ser apenas uma parábola. Mas tem alguns comentaristas que acham que é algo que não foi literalmente, né? Não aconteceu literalmente. Por outro lado, tem outros comentaristas também que acreditam que essa questão envolva aí talvez realmente uma mulher, mas que essa mulher no início não tinha envolvimento com prostituição, mas depois começou a se envolver, eu digo prostituição no caso que é adultério, né, irmãos, né? Começou a envolver-se com outros homens. E tem muitos pensamentos sobre isso, e eu não vou realmente me colocar aqui, a não ser que realmente não acredito que seja uma parábola pelos detalhes que Deus coloca aí, né, na sua palavra. Então, pessoalmente, acredito que seja literal, mas eu não sei e não entendo tudo o que está aqui. Lá no céu a gente pergunta para Deus e entende melhor, né? Mas o que nós entendemos, o que nós sabemos é que esse casamento seria um símbolo do que está acontecendo atualmente nos dias de Oséias. O povo está longe de Deus, está adorando ídolos, está se adulterando com outros deuses. E Deus então usa o profeta Oséias, não só para profetizar o julgamento de Deus, mas através da sua própria vida mostrar como simbolismo como é triste e ao mesmo tempo, não vou abrir toda a questão, mas alguns já sabem, e ao mesmo tempo, como é triste ser abandonado, ser traído, mas ao mesmo tempo, como é maravilhoso o perdão. Como é maravilhoso ver um perdão genuíno, um perdão, um amor incondicional. Tanto na vida de Oséias, quanto do nosso grandioso Deus. Neste casamento, então, como nós já vimos aí no texto, eles teriam 3 filhos, cujos os nomes ilustram como Deus via e trataria a apostasia da nação de Israel. E devido a essa mulher também ter se envolvido com outros homens, há uma dúvida aí, que eu não sei responder, se esse filho realmente era de Oséias. Porque a Bíblia fala filhos de prostituição. Então não dá para entender se era filho de Oséias mesmo, ou se era filho de outros homens. Talvez o próprio Oséias nem sabia também, nem tinha certeza. Mas volta a repetir, o amor dele era incondicional com aquela mulher. Da mesma forma que o amor de Deus é incondicional para com seu povo, né? Qual que é o tema do livro? Deus ama Israel apesar de seu pecado. Então, no verso 1, vemos aí a autoridade de Deus, porque o livro começa dizendo, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri. Então nós vemos a autoridade de realmente esse livro ser inspirado por Deus, palavras do próprio Deus. Nos versos 2 a 3, nós vemos a ordem de Deus e o casamento de Oséias. Nos versos 4 a 9, nós vemos os nomes dos filhos, simbolizando a situação de Israel. E por fim, nós não vamos entrar hoje, nos versos 10 e 11, vemos aí a futura restauração de Israel.
Mesmo Deus indignado com o povo, mesmo Deus realmente triste, já profetizando, já usando o profeta para falar do juízo, do julgamento que vai chegar em Israel, Deus também promete restauração. Promete restaurar o povo de Israel. Ele não vai abandoná-lo completamente, como nós vamos ver hoje. Então, entrando no nome dos filhos de Oséias, primeiramente, o primeiro filho de Oséias foi chamado de Jizrael, ou Gisrael, como você queira, né, falar. Versículo 4 e versículo 5. O significado de Gisrael é o Senhor semeia. E este filho, o nome que Deus mandou colocar em Gisrael, este nome lembra o sangue de Gisrael derramado por Jeú. Pastor, não sei o que é isso, é verdade, eu também não lembrava. Aliás, nem minha tia, né, a respeito dessa situação. Mas conforme você vê ali em 1 Reis 19, 15 ao 17, quando Elias, ele tem aquela queda, né, ele enfraquece, ele desanima, e Deus fala, olha, ainda tem, né, tantos, né, que não dobraram o joelho a Baal, e vai, então unge esse, unge aquele e tal, e aí diz ali, né, o que tal pessoa não matar, o outro vai matar, então o que tal pessoa não matar, o outro vai matar. Depois você vai lá, nós não vamos abrir nesse momento, só estou explicando, mas o que acontece em 2 Reis 10, 1 a 14, se eu entendi bem o texto, acontece uma matança sanguinária, a ponto de não sobrar nada para o outro matar, né? Que Deus falou antes para Elias, né? O que não, ele matar, o outro vai matar. Não sobrou nada. E Deus indignou-se com isso. Mas também, essa questão aqui mostra o iminente castigo, o nome, né, de Israel, mostra o iminente castigo da descendência de Jeú, porque o problema foi realmente Jeú aí. E interessante que Jeroboão II, que era o rei atual, ele é da descendência de Jeú. E se os irmãos lembram, né, nós estamos falando do reino do norte, reino de Israel, que tinha como capital Samaria, Jerusalém do sul. E a maioria dos reis do reino do norte, a maioria deles foram todos idólatras. Inclusive, neste momento, né, no tempo de Oséias, Jeroboão II levou o povo novamente à idolatria. E se vocês lembrar lá, também começou com Jeroboão, né, o reino do norte. Se vocês lembram bem, o primeiro rei do norte, quando dividiu, né, o reino de Israel em duas, reino do sul e reino do norte, o primeiro rei foi Jeroboão. Aí depois de 13 reis, né, ou de 12 reis, o 13º foi novamente Jeroboão, mas agora colocaram Jeroboão II. Este nome também de Jisrael, o primeiro filho de Oséias, também aponta para a futura restauração de Israel, conforme no capítulo 2 de Oséias, versículo 21 e versículo 23. O segundo filho, ou melhor, filha de Oséias, Deus pediu para colocar o nome de Lo-ruama. O significado deste nome é desfavorecida, e também tem significado de não agraciada. Este nome exprime toda a gravidade do juízo divino sobre Israel, irmãos. Essa menininha seria um lembrete vivo a Israel, mostrando que por causa da sua prostituição, da sua idolatria, Israel já não seria favorecida por Deus em suas guerras. Isso mostra claramente no texto, né, versículo 6 ao versículo 7. Só aproveitando aqui, lembrar os irmãos que neste tempo eles estavam passando por uma situação próspera. E uma das situações prósperas era as guerras. Eles estavam vencendo as guerras. E agora Deus coloca aí, né, Lo-ruama, desfavorecendo, mostrando, olha, eu não serei mais com vocês nas guerras. Vocês vão ser desfavorecidos. Vocês não vão mais ser agraciados por mim. Terceiro filho de Oséias, chamado Lo-ami, versículo 8 ao versículo 9, que tem o significado como não
meu povo. Que significado triste. Não meu povo. Não sei se é o único momento que Deus diz isso, não lembro se tem outro momento que Deus diz isso, mas é um pesado, pesado. Este filho foi uma lembrança viva do porquê Deus já não favorecer a Israel, principalmente nas guerras. A aliança entre Israel e Deus havia rompido devido ao abandono da lei do povo de Israel. Eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus, abandonando, desobedecendo, mas não só desobedecendo, realmente abandonando a lei de Deus, o contrário do que nós estamos lendo no início do culto, né? Salmo 119, o contrário. Meu povo se refere a Israel, ao Israel escolhido por Deus, a nação realmente escolhida por Deus para, através dela, Deus mostrar a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder às outras nações. Mas quando diz aí, lo-ame, não meu povo, se refere ao afastamento temporário da nação de Israel, ao ponto de, como os irmãos viram a leitura aí do texto, Deus diz aí, porque vós não sois meu povo, versículo 9. Vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Que tristeza. E o mais interessante é que eles nem se importaram com isso. Porque eles continuam nos mesmos pecados, nas mesmas idolatrias, e o julgamento vem. Olha o que diz em Romanos 11, versículo 1, versículo 5, para entender melhor essa questão. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Então não foi uma rejeição, irmãos, permanente, mas temporária. Deus estava julgando o seu povo. Então o apóstolo Paulo aqui deixa muito claro em Romanos 11, versículo 1 ao 5, porventura Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, Israel, Deus sempre vai manter um remanescente. Hoje, por exemplo, como a gente falou domingo bastante, Israel não está sendo trabalhado por Deus. Não é o povo, pelo menos atualmente, que está sendo trabalhado especialmente por Deus. Mas, de certa forma, eles estão rejeitados temporariamente. Não quer dizer que eles estão rejeitados completamente, mas ainda hoje Deus tem tocado em vidas de judeus, e judeus têm se voltado a Cristo como o verdadeiro Messias, e reconhecido Ele como Salvador de suas almas, e assim, consequentemente, sendo colocados, batizados pelo Espírito Santo, no corpo da igreja, que é realmente o corpo onde tem todos os salvos de todas as nações, inclusive dos judeus. E o cabeça é Cristo. Então, Deus sempre vai manter o remanescente. Uma curiosidade, irmãos, bem interessante. Lembra que existia o reino do norte e o reino do sul. Uma curiosidade interessante é que, embora Oséias capítulo 1 fale sobre juízo contra o reino do norte, no caso Israel, aí reinado por Jeroboão, vemos a graça de Deus estendida ao reino do sul, o outro reino, a outra divisão de Israel, o reino do sul, chamado como Judá. É interessante que depois que os assírios vai e toma a Samaria e o reino do norte, eles partem logicamente para onde? Para Jerusalém, para tomar o reino do sul, em mais ou menos 701 a.C. Só que o que acontece? Eles não conseguem.
A Síria não consegue entrar em Jerusalém. Lembra daquele cerco? E o livramento de Deus através, não dos leprosos, mas os leprosos são uma prova, né, do livramento de Deus. Que eles vão até o acampamento da Síria e não tem ninguém lá, né? Deus fez eles correr, né, se eu posso dizer brincando, né, com o rabinho entre as pernas, né? Saiu correndo, né? Porque e aí ficou ali, né? Então eles não conseguiram tomar a Jerusalém, o reino do sul. Por quê? O contrário do reino do norte. Havia um rei que temia o Senhor. Havia um rei fiel ao Senhor, o rei Ezequias. E por isso eles não tomaram. Então, uma curiosidade interessante para trazer para os irmãos aí, né? Na mesma época o que aconteceu ali. E não na época de Oséias, isso foi um pouco mais para frente, ok? Mas só explicando o julgamento que aconteceu, pelo menos naquele momento, Jerusalém não foi tomada. Segundo lugar, irmãos, a importância dos nomes. Segundo ponto, é bem pequenininho, né? A importância dos nomes. É interessante que a Bíblia, ela fala muito sobre o nome. E não só aqui em Oséias, esses nomes, os filhos, né, de Oséias, o significado dos seus nomes, mas em muitos outros textos, a Bíblia mostra a importância e o significado que cada nome tem. E é incrível, é outra coisa que eu não entendo tudo, mas é incrível como que o significado do nome muitas vezes tem tudo a ver com a pessoa. É incrível. E quando então ficamos sabendo aí da chegada da nossa primeira filha, primeira filha, hein? Já temos fé, se Deus quiser dar, Ele vai dar mais, né? Então, da chegada da nossa primeira filha, a nossa maior preocupação, eu e Tamara, era qual nome colocar. Queríamos um nome, sim, um nome que nós dois gostássemos, mas também um nome com significado bom. É sempre importante pensar nisso. Volto a repetir, é incrível como que o nome, muitas vezes, e o significado do nome tem tudo a ver com a pessoa. Não estou dizendo que é via de regra, mas pelo menos na Bíblia, acho que mais de 90% do significado dos nomes é o que as pessoas faziam, né? Tanto é que Deus muda os nomes das pessoas, né? Jacó, por exemplo, né? Enganador, e era o que ele fazia. Aí Deus muda, não, vai ficar com esse nome feio, não, rapaz, vamos mudar esse nome aí. Agora você vai chamar Israel. Não tem negócio de enganador, não. E assim, vários personagens bíblicos, mas até hoje, irmãos, é incrível. É incrível. Até hoje, eu não sei sobre a Tamara, mas eu, pessoalmente, eu estou muito satisfeito com a escolha do nome da nossa filha. Samara. Vem de Samaria, né? Interessante. Protegida por Deus. Protegida por Deus. E é incrível, não sei se a Tamara concorda, eu vejo como essa menina é protegida por Deus. Irmãos, é incrível como a gente vê isso. Eu não vou explicar aqui por detalhes, mas nós vemos isso diariamente. Ela está já com 9 anos, graças a Deus vai fazer, 9 anos. E é incrível como que essa menina é protegida. A gente vê isso. Então, cuidado, a importância dos nomes. Cuidado o nome que você coloca nos seus filhos. Não é só porque é bonito, está na moda. Esse negócio de ficar na moda agora, né? Aí você vai na escola, parece que todo mundo tem o mesmo nome, né? Fica na moda. E uns nomes todos, né, atrapalhados, tudo misturado. Mas e o significado disso? O que significa? Volto a repetir. Eu não entendo tudo sobre isso. Mas é incrível como é que as coisas acontecem. É incrível. Terceiro lugar, a mensagem dos nomes. Terceiro e último lugar, a mensagem dos nomes. Nós vimos aí os nomes dos filhos de Oséias, e cada nome passava uma mensagem. O primeiro nome de Israel passava a mensagem de o Senhor semeia, mostrando que o Senhor realmente iria trabalhar novamente com Jeú, iria realmente corrigir a Jeú e principalmente o rei Jeroboão. A segunda filha, Loruama, tinha significado com a desfavorecida ou a não agraciada. E o terceiro filho, Loame, tinha um significado de não meu povo.
Embora pensemos, irmãos, nos nomes e seus significados, não podemos esquecer que eram crianças normais. Ou seja, eram pessoas, irmãos. Estamos falando aqui de crianças na casa, correndo, brincando, saindo para o quintal, saindo para a rua brincando. E provavelmente, irmãos, todas as vezes que tanto Oséias quanto a sua esposa, né, Gomer, chamava lá de Israel, a mensagem lembrava. Loruama, vem para casa, a mensagem lembrava. Loame, vamos comer, a mensagem estava escancarada, da justiça, do juízo de Deus. Passava uma mensagem, irmãos. Pensando nisso, nós somos obrigados a levar isso na prática, irmãos. Perguntando a nós mesmos se quando ouvimos um nome, ele nos transmite alguma mensagem. Por exemplo, aí, quando ouvimos alguns nomes como Amã, te passa alguma mensagem? Herodes, te passa alguma mensagem? Nero, passa ou não passa? Hitler, Lenin, Stalin, Mao, parece mal, né, mesmo, né? Alguém mal, né? E Hussein, passa ou não passa uma mensagem? Você talvez não reagiu aí, talvez automaticamente, meio com horror. Não queremos que esses nomes sejam castigados, irmãos. Recebam realmente o devido castigo pelo mal que eles fizeram. Então o nome, ele passa uma mensagem. Mas podemos então chegar mais perto. Podemos aproximar mais essa questão, perguntando às pessoas qual reação elas têm quando o meu nome, o seu nome é anunciado. Qual a reação das pessoas quando ouve Antônio Marcos, Josimar, Tamara, Cida, Edianor, Emília, Edilson, João Paulo, Crisley, Marcos. Deixar as crianças de fora não, né? Samara, Lucas. Quando eles ouvem o seu nome, o que eles pensam? Qual é a mensagem que vem na mente deles sobre você? Quais sentimentos que essas pessoas têm quando ouvem o seu nome? Qual mensagem, irmãos, o meu nome transmite? Será que também há juízo sobre os nossos nomes? Das pessoas, eu digo? Julgamento sobre os nossos nomes das pessoas quando ouvem o seu nome? Irmãos, por mais que desejamos não sermos como os donos desses nomes que eu acabei de dizer aqui, né? Stalin, Hitler, né? Hussein, né? Saddam Hussein. Por mais que nós não queremos realmente ser como esses nomes, perante a Bíblia, somos todos iguais. A Bíblia não faz distinção desses nomes aí que causam horror para com o meu nome e para com o seu nome. Não faz distinção entre essas pessoas que causaram horror na terra e com você, que talvez é a melhor pessoa que existe da terra, não sei, né? Vai que seja, né? Romanos 3, versículo 10 ao versículo 12, a Bíblia nos diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Quem está dizendo isso? Pastor Marcos? A Igreja Batista Fundamental? A Bíblia. Deus está dizendo isso. Não há ninguém que busque a Deus.
Não há ninguém que faça o bem. E se não há ninguém que faça o bem, consequentemente faz o quê? O mal. Todos nós, irmãos, independente de nossos nomes, estamos todos debaixo do juízo de Deus. Todos somos pecadores. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus a Bíblia não terminou aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Naquela época, quando ouvíamos os nomes dos filhos de Oséias, eles pensavam no juízo de Deus sobre Israel. Hoje, irmãos, quando ouvimos nomes como o de Hitler ou Stalin, pensamos que são pessoas merecedoras do juízo de Deus. Pensamos isso não por causa dos seus nomes, mas pelo que eles simbolizavam em maldade e crueldade. Mas não é assim que a Bíblia classifica todos os seres humanos, independente de seus nomes? O texto que eu acabei de ler, todos nós somos maus por natureza. Ninguém há na terra que faça o bem. É a Bíblia quem diz, não é eu. Inclusive eu estou junto com os irmãos nessa. Não há ninguém que faça o bem, inclusive eu. Interessante a gente pregar contra nós mesmos, né? Todos nós necessitamos de arrependimento, bem como perdão de Deus. Todos nós precisamos, irmãos, ser salvos. Acredito que alguns dos irmãos já receberam Jesus, já se arrependeram, já receberam o perdão de Deus, já realmente são salvos em Cristo Jesus, não porque merecem, mas porque Jesus providenciou o meio de salvação. Concluindo, independente de qual mensagem seu nome passe, Deus enviou o seu único filho para morrer pelos seus pecados. Deus te ama com amor eterno, um amor incondicional. Ele quer te salvar. Deus quer ser o seu Deus. Ele não se agrada nas palavras que ele disse aqui através do profeta Oséias, a ponto de dizer que não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Deus quer ser o seu Deus. E ele já fez tudo para isso. Ele já pagou pela sua alma um alto preço. Todos os salvos terão um novo nome, amém? Todos nós teremos um novo nome lá no céu. Por quê? Porque nós somos feitos novas criaturas em Cristo. Então teremos um novo nome. E a pergunta é: você aceita receber a Cristo em seu coração? Ser salvo por Ele? Ganhar esse novo nome em Cristo? Que vai ser revelado só lá no céu, logicamente. Vamos colocar de pé e vamos orar.